começa agora mais um programa Mudando de Assunto. E hoje vamos falar sobre leitura, cultura, com o escritor Joacir, que veio contar um pouquinho para nós da tua história e também desse livro, Curvas da Verdade. Antes de tu falar dele, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, como que tu chegou até esse livro, como que tu chegou nessa vontade de escrever esse livro. Oi, Ananda, obrigado pela oportunidade de estar participando do teu programa. Eu sou filho de professora, meu pai é agricultor. Desde pequeno tive acesso a livros, sempre gostei de estar desenhando, escrevendo até uma certa idade. Após isso, comecei a querer profissionalizar a minha escrita. Então, comecei a falar de forma simples com colegas de classe. Através disso, em 99, quando eu tinha aí 11, 12 anos de idade, eu comecei a querer profissionalizar, escrever, querer mostrar para as pessoas aquilo que eu escrevi, e isso veio crescendo ao longo dos anos. Até que me formei no colégio agrícola. Do colégio agrícola, todos já me reconheciam no ensino médio como escritor, e vim desenvolvendo textos, fui acumulando os textos no material. Primeiro escrevi à mão, depois tive que digitalizar mais de 300 páginas aí que eu já tinha escrito. Hoje eu já escrevo só digitando, já naturalmente, não preciso mais fazer um rabisco à mão. Através disso, fui reunindo, procurando por editoras para que eu pudesse publicar esse meu livro, mas sempre existiu uma barreira nesse mercado, que é um mercado difícil. E o custo, por exemplo, se eu quisesse publicar, existia. E eu tinha disponibilidade financeira, por exemplo, no início, para que eu publicasse. Um custo, por exemplo, de R$5.000, R$10.000. De alguma forma, conseguia esses recursos. Mas eu não achava isso viável no sentido que eu pagando para publicar, eu iria querer comprar um produto para me vender. Eu preciso de leitores. E a forma de eu chegar aos leitores é eu tendo material, algumas pessoas lendo e essas pessoas solicitarem um livro meu. Isso que leva. Até que em agosto de 2015 eu acabei publicando meu livro pela editora Multifoco do Rio de Janeiro, que abriu os braços para mim, me ajudou muito fazendo isso. Eu mandei o original para eles, eles acabaram publicando e hoje no Brasil inteiro eu já vendi o meu livro e cada vez mais eu busco divulgar para que as pessoas conheçam. É preciso que elas conheçam o meu trabalho, para depois que elas possam falar alguma coisa sobre esse meu trabalho. Antes da publicação do meu livro, eu participei de várias antologias poéticas que foram levadas para os Estados Unidos, para Portugal, e no Brasil inteiro, escritores participaram e obtive leitores através do Brasil inteiro dessas antologias que foram uma porta profissional para a divulgação do meu trabalho. Falando então agora do Curvas da Verdade, ele é um livro assim bem amplo, né? Fala de tudo um pouco, mas sempre com aquela intenção de fazer o leitor refletir sobre sua vida e no que ele consegue aplicar o que ele leu na vida dele, né? O livro, na orelha do livro, da segunda capa do livro, ele tem uma máxima que eu levo para a minha vida e acredito que, indiferente da cultura que você participa, é interessante você aplicar isso na tua vida. Tudo é possível quando sonhamos e planejamos, quando lutamos e não desistimos. Aí o livro ele tem o prefácio e são 40 páginas mais ou menos iniciais de reflexões máximas para que as pessoas possam refletir e tentar utilizar aquilo ali para a vida delas. 205 textos sobre religião, política, artigos filosóficos, sobre amor, sobre romances e no final mais 40 páginas de reflexões, de máximas para que as pessoas possam refletir, não eu numa tentativa de pregar a verdade e a vida para alguma pessoa que venha ler o livro, mas sim com o respeito a cada cultura, a cada indivíduo, para que as pessoas possam ver aquilo ali e dizer: esse livro é interessante para minha reflexão, mas se eu levar esse livro ou qualquer outro livro como a verdade absoluta que vai transformar a minha vida, eu estou sendo precipitado, porque isso daí é uma forma de sufocar toda a tua história, porque cada um tem uma história diferente e você não conseguir realmente analisar da forma mais produtiva possível para a tua vida pessoal o que eu acabei de escrever no livro.
Eu acredito que isso seja muito importante, principalmente na era de hoje, onde a gente alcança muita coisa, a gente consegue informação muito rápido, informação sobre tudo na palma da mão, na internet, no celular, e às vezes a gente lê alguma coisa e aceita aquilo como verdade, em vez de refletir sobre o assunto e ver se realmente isso se encaixa, se funciona para nós, se é uma verdade para mim ou uma verdade para ti, porque a minha verdade pode ser diferente da tua, e é isso que o livro traz, né? Justamente essa reflexão de não levar tudo como verdade absoluta, mas sim ler, refletir sobre o assunto e aproveitar da melhor maneira possível. Hoje a gente tem várias correntes. Por exemplo, os 3 aspectos principais que tem no livro, que eu trabalho bastante, apesar de terem vários artigos, textos e pequenos trechos de reflexões, a visão científica, a visão filosófica e a visão religiosa. Hoje vivemos em um mercado globalizado. Tudo está basicamente interligado e as situações, os hábitos, os costumes, eles são rápidos demais, eles são passageiros demais. Uma hora você tem um aplicativo que é um sucesso, em instantes aquilo se apaga. Então, o problema da ciência, da religião ou da filosofia, de forma geral, que as pessoas seguem, é quando ela fica presa num único meio científico de verdade, numa única publicação científica, quando ela fica presa como, vamos dizer assim, comunicador num único meio religioso. Eu não preciso aqui, por exemplo, como escritor, estar pregando a minha religião. Eu tenho a minha religião, muitas pessoas têm a própria religião ou a própria fé. Isso são coisas que a gente não precisa estar mexendo. Se eu tenho a oportunidade de ter acesso a várias religiões para conhecer, eu vou buscar o acesso a várias religiões. Nas correntes filosóficas ou numa filosofia mais simples de vida que as pessoas buscam seguir, às vezes eu ter acesso a vários autores, a vários pontos de vista. Com certeza, se hoje eu não tenho essa condição, mas a cada dia eu digo, não, a minha vida vai ser diferente porque todos os dias eu vou buscar algo diferente. Ao longo dos anos, a vida se transforma. Um exemplo, hoje, por exemplo, eu dou aula no Estado para alunos de ensino fundamental e ensino médio. Você vê os alunos no 5º ano, no 6º ano, mesmo às vezes eles não tendo filosofia na escola pública, que hoje a gente não tem, nas escolas privadas, por exemplo, tem, ele está numa condição comportamental, intelectual X. Por mais decadente que seja a educação, tem vários professores que vão plantando a sementinha. Aí você vai lá e dá uma aula para um 2º ano e 3º ano, o comportamento já muda, você já vê que ele já tem mais instruções, mesmo em casa, ele não tendo acesso às vezes a um livro, porque não tem a cultura na casa dele, mas a escola, as ideias que foram colocadas, filosóficas, religiosas e científicas dentro da escola, ajudou a transformar a vida dele. Então, o livro em si, a poesia que eu busco trabalhar, que eu gosto bastante de Paulo Coelho, de Raul Seixas, e também faço uma sintonia com Nietzsche. Isso daí é uma coisa que vai fazer bem para mim, faz bem para mim, e para as pessoas que buscam uma forma diversa para conhecer, ninguém é obrigado a tolerar o outro, mas agora nós somos obrigados a respeitar a condição diferente do outro, porque todos são diferentes e ao mesmo tempo que somos diferentes, somos livres para que a gente não fique num ambiente que a gente não se sinta bem. Se eu não estou me sentindo bem em determinado ambiente, eu não preciso ser grosso com as pessoas, eu não preciso ser indelicado e causar o desconforto ou a baixa de potência do outro. Uma pessoa às vezes vem tão contente falar uma coisa, por exemplo, com o meu livro, às vezes isso aí é muito comum. Eu vou tão contente para falar sobre meu livro e a pessoa chega ali e tenta diminuir a minha potência, dizer, pô, isso aí não é uma coisa ruim, está tudo, não é certo isso que você está fazendo. É uma arte, é uma forma de ver o mundo da minha maneira, como também eu busco para me escrever melhor, é ouvir o que o público, o que os leitores dizem sobre o meu livro, o que as pessoas buscam, o que as pessoas falam, para que eu possa melhorar. Se todo mundo plantasse essa sementinha todos os dias, pela manhã, acordasse e dissesse, hoje vai ser um bom dia, hoje eu vou fazer um bom dia. Agora,
se acordar reclamando, geralmente as pessoas demoram meia hora, 1 hora para sair de casa pela manhã antes do trabalho ou antes de correr atrás de um trabalho, aqueles que não têm. Se naquele primeiro momento do dia delas, elas disserem assim para elas mesmas: que dia ruim, porque ontem foi ruim e hoje vai ser... aqueles primeiros minutos do teu dia já começam de forma triste, aí você vai esperar o que do restante do dia? Com certeza, para essas pessoas, o dia vai ser realmente ruim, porque o caminho ele é bom quando você começa no pensamento dizendo que o caminho é bom. O caminho se torna ruim desde o início. Geralmente a gente tem 3 fases que a gente passa. A primeira fase é do pensamento. A segunda fase é a da jornada, é onde a gente está agindo, aonde está o nosso agora. A terceira fase é a conclusão. A conclusão, como dizia Fernando Pessoa, é a morte. Então, até cada um de nós, vamos dizer assim, morrer, existe sim muitas coisas para acontecerem, sejam boas e sejam ruins. As boas vão acontecer se você buscar forças para suportar o que está dolorido no momento e superar os obstáculos que estão pelo caminho. A superação de si mesmo é a forma mais eficiente que tem de você não prejudicar o outro. Porque a gente tem modelos na sociedade de pessoas que estão bem na vida, por exemplo, aos nossos olhos. Mas a forma de as pessoas estarem melhor, elas buscarem superar os próprios obstáculos. Senão, quando você chega numa sala de aula e diz que um professor diz: esse aluno aí é burro, você desacredita no processo que é de cada um. Não existe ninguém burro e ninguém extremamente gênio. Todos são iguais a partir do momento que eles começam a lutar para que eles façam a diferença na própria vida e na vida das pessoas que estão ao redor. Deu para ver realmente que a gente vai encontrar muita reflexão, muitas coisas para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o meio em que vivemos dentro desse livro, né? E para quem tem interesse, para quem quer adquirir um livro desse, como que pode fazer? Eu vendo hoje o livro através do site da editora Multifoco. Entra lá, editoramultifoco.com.br. Através do meu Facebook, escritor Joacir Dal Soto. E através aí do meu WhatsApp também, que eu tenho até o grupo do WhatsApp como escritor Joacir Dal Soto, que tem aí cerca de 80 membros, e que ali eu fico postando algumas reflexões, e as pessoas também estão livres ali para postarem as reflexões que elas acham convenientes para o coletivo. O meu número do WhatsApp é 49 99958 9436. O valor do livro aí eu não vou citar, porque aqueles realmente que tiverem interesse, o valor do livro não é importante. Qualquer coisa na vida que para você é interessante, a questão do preço, se te dá resultado, é o de menos. Algumas pessoas dizem: eu pago tanto, achei caro, mas se eu vou para a academia custa R$100 por mês. Isso é muito caro. É caro se você não tem o hábito de ir na academia e acha que aquilo não vai te fazer bem. Aí se torna caro. Mas se uma coisa te faz bem, isso é um investimento. Com certeza, tá certo. Então, muito obrigada. Todo mundo, então, agora já tem um contato. Quem tiver interesse pode entrar direto em contato contigo para estar adquirindo esse livro. Eu encerro esse bloco do programa Mudando de Assunto por aqui. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu já volto.